Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos, né? E bem-vindas. E hoje vou gravar a nossa aula da unidade 5 da disciplina de Antropologia, né? Para aí, o curso de enfermagem. Nessa unidade 5, nós vamos discutir a ideia de cultura erudita, cultura popular e a diversidade cultural, ok? É um tema muito importante e, de certa forma, dá continuidade à nossa unidade anterior, né? Que fizemos também uma discussão sobre cultura, sobre etnocentrismo e sobre relativismo. Eu quero que vocês entendam que é uma continuidade daquela reflexão da unidade anterior, tá? Então, é muito importante que a gente entenda o peso desses aspectos culturais para compreendermos questões tão pontuais e tão atuais na nossa dinâmica social, tá? Então, vamos lá, né? Nossa disciplina, então, de antropologia, vamos dar início, então, à unidade 5, tá? Cultura erudita, cultura popular e diversidade cultural. Primeira questão importante. Essa ideia de dividir a cultura em cultura erudita e cultura popular é, na verdade, uma consequência da dinâmica do desenvolvimento da economia capitalista, sobretudo no século XIX. Tá? Então, essa ideia de dividir a cultura em cultura erudita e cultura popular está vinculado ao desenvolvimento econômico do capitalismo. Bom, de que forma isso acontece? E por que isso acontece? É muito simples. À medida que o capitalismo vai se tornando hegemônico, dominante na nossa sociedade industrial do século XIX, sobretudo no Ocidente, né, europeu, tá? As classes sociais que estão se desenvolvendo dentro dessa dinâmica capitalista, quais classes sociais? A burguesia, que é a classe industrial, e o proletariado, que são os operários, os trabalhadores. Okay? Então, à medida que as classes sociais vão se desenvolvendo, se consolidando de acordo com o lugar que elas ocupam dentro do sistema capitalista, a burguesia, de maneira geral, é a classe patronal e o proletariado, de maneira geral, são os empregados, os trabalhadores da indústria, os produtores. Então, presta atenção. À medida que essas classes vão criando um lugar específico na dinâmica social, elas vão produzindo elementos, códigos que vão identificá-las. E um desses elementos que serão identificadores dessas classes sociais é exatamente a cultura. Olha que interessante então, pessoal. Cada classe dentro do capitalismo, ela vai criar como fator de identidade, de identificação, de unidade, tá? Práticas culturais. É como se cada classe social tivesse uma prática cultural que fosse particular desse grupo, específica desse grupo, ok? E que não é muito diferente de hoje, não. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então veja, primeira questão importante. Quem cria o conceito de cultura erudita e cultura popular para definir culturalmente as classes sociais é a própria burguesia, porque é a burguesia que detém o capital. E assim como ela detém o capital, ela detém toda a produção da indústria da cultura.
como, por exemplo, quando a gente pensa na indústria musical, na indústria da cultura, como teatro, como cinema, como a televisão. Quem que controla e domina esse padrão de produção cultural? Quem tem capital, quem tem dinheiro. E não são os trabalhadores, é claro. Tá? Então, preste atenção numa coisa. O conceito de cultura erudita, criada pela própria elite, sobretudo a burguesia, é um conceito que deve ser definido da seguinte forma: a cultura erudita é a cultura produzida e consumida pelas classes dominantes. Leiam-se burguesia e a aristocracia, que é a nobreza, os proprietários de terra. Então isso tem que estar muito claro para vocês. A cultura erudita é uma cultura produzida e consumida pelas elites, pelas classes dominantes. É claro que quando essas classes dominantes criam esse conceito de cultura erudita, como ela é uma classe socialmente valorizada, economicamente detentora do capital e politicamente detentora do poder, o conceito de cultura erudita ele será hierarquizado de uma forma superior. É como se a cultura erudita fosse uma cultura superior às outras formas de cultura. Por quê? Porque ela é produzida e consumida pelas classes dominantes da sociedade. Okay? Em contrapartida, se a cultura erudita é a cultura produzida e consumida pela classe dominante, o que seria, então, a cultura popular? A cultura popular, presta atenção, é uma cultura que ela é produzida em boa parte pela classe dominante para o consumo da classe dominada. Marco, estou com uma dúvida. Significa que quem produz a cultura popular não é o povo? É a própria elite? Bom, são as duas coisas. Primeiro, quando a gente pensa numa cultura popular, como, por exemplo, música popular, a televisão com programas populares, veja, quem comanda a indústria fonográfica que lança esses artistas populares? É a massa? Não, é a elite. Né? E outra coisa, quem comanda os canais de televisão, por exemplo, que realizam e fazem programas para o povo? É o povo? Não, são as elites. Então presta atenção, a cultura popular ela é em parte produzida pela elite para o povo, mas também o povo ele mesmo produz parte dessa cultura popular. De que forma? Por exemplo, nas manifestações populares, né? Quando a gente pensa nas manifestações populares religiosas, né? São representações exatamente de uma cultura popular, produzida pelo povo e para o povo. Tá? Então, que fique claro, a cultura popular ela é, em parte, produzida pela elite para o povo e também produzida pelo próprio povo para ele mesmo consumir. O que acontece, pessoal, é que na nossa sociedade capitalista, né, a ideia de cultura erudita ela terá um aspecto hierarquicamente superior à cultura popular. É como se a cultura erudita fosse uma cultura superior, melhor à cultura popular. Claro que isso significa a própria reprodução dos valores das classes econômicas. Se a elite que produz a cultura erudita para ela consumir e a elite se sente superior ao povo, ela consequentemente consome uma cultura que também é superior à cultura consumida pelo povo. É uma forma de diferenciação, tá? A elite se sente tão superior que até a cultura que ela produz e consome também é superior à cultura popular.
do povo, da massa, da plebe e assim por diante, tá? Bom, agora, a gente precisa entender que isso é muito forte hoje em dia. Pare para pensar, né? Quando nós falamos em cultura popular brasileira hoje, então a gente fala do folclore, a música, a religião, a forma de comportamento, de vestimenta e assim por diante. Percebe que é isso que nos define, tá? Agora, a gente precisa entender que numa sociedade como a nossa, cada vez mais, a tendência é que se supere essa diferenciação. É claro que ainda a burguesia e as elites vão se sentir superiores, né, pelas suas práticas culturais. A elite gosta-se de vangloriar que ela viaja para Miami, ela vai até Paris no Museu do Louvre e ela ouve música clássica, né? Em contrapartida, ela despreza as camadas populares, né? Rebaixando, por exemplo, só vou dar um exemplo da questão musical, né? Enquanto a elite ela ouve música clássica, música popular brasileira, né? Para a massa ela produz funk, pagode, samba, música sertaneja e assim por diante, tá? Então são elementos para a gente pensar aí em qual desses universos nós transitamos. Por que a cultura ainda é um elemento de diferenciação de classe social? Por que a cultura ainda atua como um elemento de reforço das desigualdades sociais? Não só no Brasil, isso é de maneira geral no Ocidente, tá? Bom, agora, tem uma questão importante. À medida que a sociedade do século XX e agora a nossa atual do século XXI foi se tornando um pouco mais complexa, pensou-se numa possibilidade e de num projeto cultural de superar as diferenças culturais entre classe dominante e classe dominada, ou seja, entre cultura erudita e cultura popular. Essa proposta ela vem atrelada ao que nós chamamos de diversidade cultural. O que é isso? Muitos estudiosos da cultura na nossa sociedade contemporânea, eles passaram a usar o conceito de diversidade cultural para analisar as diferenças das culturas produzidas e consumidas por diversos grupos na nossa sociedade atual. Com isso, pessoal, esses intelectuais procuraram se afastar desse conceito de cultura erudita e de cultura popular. Por quê? Porque quando nós falamos de cultura erudita e cultura popular, nós estamos reproduzindo as diferenças econômicas e de classe. A ideia da diversidade cultural é que não existe cultura superior ou cultura inferior, como os conceitos de erudito e popular querem reproduzir. Diversidade cultural significa que cada grupo produz e consome um modelo de cultura que é condizente com a sua realidade, sua dinâmica social, sem comparar, sem hierarquizar, sem menosprezar e assim por diante. Então, o conceito de diversidade cultural, ele aborda a cultura a partir da possibilidade de que cada grupo produza um modelo de cultura particular que é suficiente para contemplar as suas necessidades e práticas culturais. Com isso, o conceito de diversidade cultural rompe com o preconceito, com a hierarquia, com a classificação e traz para o nosso horizonte cultural apenas a ideia de que a noção de produção cultural está atrelada à necessidade de cada grupo, sem hierarquizar e sem comparar. Ok? É isso aí. Essa é a nossa reflexão para a aulinha de hoje, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.